Olá, sou Carlos Rocha, sou advogado, atuo com direito municipalista. Estou aqui no mais uma edição do Municast Brasil, um podcast voltado para os municípios. E hoje estamos recebendo aqui a doutora Eduarda Ibiapina, que é advogada, procuradora da Câmara de Palmas, Tocantins e fundadora do Legis Mais. Seja bem-vinda, doutora Eduarda, e já me conte um pouco como você caiu nesse mundo legislativo. Bom dia, doutor Carlos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse momento único, podendo falar do Poder Legislativo Municipal. Bom, eu sou brasiliense, mudei para o Tocantins há 22 anos, fui servidora do Instituto Federal do Tocantins por 10 anos e durante esse período eu passei 6 anos da minha vida estudando para concurso público para a advocacia pública. Dos meus 26 concursos, eu tive 24 reprovações e quando abriu o concurso da Câmara Municipal de Palmas para o cargo de procurador, eu visualizei uma grande oportunidade de exercer a advocacia pública na cidade onde eu já estava morando há muito tempo e acabei prestando esse concurso, passei em terceiro lugar. Quando tomei posse na condição de procuradora, acabei em algum momento assumindo uma diretoria legislativa pelo período ali de 2 anos na gestão no biênio 2023-2024. E dentro de uma Câmara de Capital, eu visualizei alguns gargalos que poderiam ser trabalhados e, a bem da verdade, eu enxerguei um oceano bem azul. Então, a partir daquele momento, a gente conseguiu fazer a modernização da Câmara e, junto a isso, eu percebi também a deficiência dos parlamentares nas questões regimentais, do próprio processo legislativo e também das assessorias. E aí foi quando eu terminei a gestão, voltei para a Procuradoria e botei o meu projetinho debaixo dos meus braços e fui visitar 16 câmaras da região sudeste do estado do Tocantins, batendo de porta em porta, apresentando o meu trabalho. Naquele primeiro passo, eu ainda não tinha aquele meu posicionamento digital, não tinha um material específico, mas eu tive coragem, fui, e a partir dali eu fui dando os meus primeiros passos. Aí hoje, graças a Deus, já tenho a minha plataforma e a ideia é ir do Tocantins para o resto do Brasil. Que maravilha, doutora, que história linda. Eu queria que você desse aí uma pincelada aí, quais são os principais desafios ou orientações que você tem para as câmaras que querem crescer, querem se estruturar internamente, querem ter um trabalho valorizado e reconhecido. Eu vejo que as procuradorias dentro das câmaras municipais, elas são essenciais. Isso, procuradorias internas dentro da estrutura, né? Dentro da própria estrutura, que geralmente é ligada ao órgão da presidência e, quando a Câmara é muito pequena, faz as contratações específicas dos escritórios que exercem também essa assessoria. O que eu vejo de deficiência é que muitas vezes as câmaras elas contratam a assessoria jurídica, mas elas deixam de lado a consultoria legislativa, que são duas questões totalmente diferentes. Pode detalhar, por gentileza? A assessoria jurídica, ela, dentro de uma Câmara, ela vai te orientar nas questões administrativas, né? E a consultoria legislativa, ela vai especificamente orientar os vereadores, a assessoria lá, toda a equipe dele, as comissões, ele atuando nas comissões, especificamente dentro desse rol, desse universo do legislativo, porque são pequenos detalhes que a consultoria legislativa, muitas vezes, que eu já presenciei, ela inclusive salva
e muitas vezes o CPF daqueles vereadores, daqueles parlamentares. Então, eu vejo que esses parlamentares, as câmaras municipais, elas precisam começar a olhar para essa função da consultoria legislativa com outro olhar, um olhar mais carinhoso, um olhar de que ele é tão importante quanto aquela outra assessoria jurídica. E que muitas vezes a assessoria jurídica, ela em si é contratada, mas ela não vai conseguir suprir a parte legislativa. Ela vai dar mais segurança, então, aí para os gestores, né? Com certeza, inclusive, um ponto bem importante é o tanto que minimiza as ações, inclusive, do próprio Tribunal de Contas, porque os tribunais de contas, eles são órgãos fiscalizadores, mas a gente sabe, a gente que trabalha no legislativo, sabe que ele tem a função de orientar. Então, com uma consultoria legislativa qualificada, o resultado de menos sanções, uma eficiência institucional, ela aumenta muito mais. E aumenta também, no meu entender, o respaldo da sociedade quanto ao trabalho que é realizado, né? A consultoria legislativa, então, ela faria o papel ali de auxiliar a mesa diretora, quando o projeto de lei entra, a distribuição, esse acompanhamento, as comissões também. E no caso do próprio parlamentar, você acha que seria necessário hoje ele pensar também numa qualificação dos assessores que estão ali perto dele? Com certeza, com certeza. Inclusive, a questão da consultoria legislativa, ela não alcança só o trabalho do CNPJ Câmara, mas ela é muito importante para o CPF, para a atuação ali do parlamentar enquanto vereador ali e como isso pode refletir na vida dele fora. Porque a questão da consultoria legislativa, em que pese muitas pessoas acharem que o direito legislativo e eleitoral, eles se confundem, mas eles são diferentes, né? E um complementa o outro. Então, se você não tem uma boa consultoria legislativa, a chance, às vezes, de você até se tornar inelegível aumenta. Isso é muito importante. Eu conheço, de fato, alguns vereadores aqui no estado de Goiás, na época do 13º, 14º, ou então por não recolhimento previdenciário, que hoje se encontra na situação de inelegível. Então, faz todo sentido essa sua defesa aí da consultoria legislativa. Claro, é saber caracterização de regimes de urgência, como isso pode ser aplicado, as questões orçamentárias. São questões bem específicas que uma consultoria legislativa pode salvar aquele parlamentar. Muito bom. E da parte da legislação em si, como é que tem sido hoje nas câmaras? As leis orgânicas e os regimentos estão atualizados? Qual a sua visão sobre isso? O que é que você tem vivenciado sobre isso? Olha, da minha vivência ali do estado do Tocantins e agora tendo a oportunidade de estar em outros lugares, eu vejo que existe uma defasagem muito grande. Vejo a necessidade de atualização dessas leis orgânicas, desses regimentos, até porque, pessoal, a atualização desses instrumentos, ele é unicamente o fortalecimento do próprio poder legislativo municipal. Certo. E é um momento também da Câmara chegar junto à sociedade, chamar a sociedade a contribuir, fazer uma audiência pública. Como é que tem funcionado isso, né, nessas câmaras que a senhora tem acompanhado? As leis orgânicas necessariamente têm a necessidade, a obrigatoriedade de você chamar a população para fazer a contribuição, a exposição do que vai ser inserido ali naquele instrumento normativo. Já o de regimento interno, ele vai reger ali as questões dentro da Casa Legislativa. Então, eu, pelo menos, até hoje, assim, na minha caminhada, eu nunca presenciei uma audiência pública para se fazer regimento interno. Até porque ele tem as questões estruturais e também o próprio regimento permite que sejam apontadas questões políticas, né? Então, em relação ao regimento, não vejo necessidade da audiência pública, mas das leis orgânicas, sim. Maravilha. Doutora, agora fale um pouco mais sobre o projeto Legis Mais. Então, como eu disse no início, a Legis Mais acabou se tornando uma marca
Existe a Eduardo Ibiapina, atrás da Legismais. Ela tem 4 pilares, né? Que é a inovação, ligada aí à tecnologia, modernização, as consultorias legislativas, as mentorias e também a assessoria. Ela atende o CNPJ da Câmara, mas ela atende a pessoa física Ela também? pode atender tanto o CNPJ quanto a pessoa física. E como está esse mercado hoje para assessoria legislativa ou para consultoria legislativa? Como é que está o mercado aí? A gente já está certo que as câmaras precisam, né, se atualizar, mas como é que as câmaras já têm visto isso? Como é que o profissional hoje pode se preparar a mercado para isso? Hoje, assim, eu tenho, o senhor também conhece, né? Graças a Deus eu estou ao lado dos maiores especialistas de processo legislativo. Eu acho que quando a gente decide fazer uma caminhada, primeiro por questões sistêmicas, a gente vai procurar quem já tem experiência. Essa pessoa vai poder contribuir com a gente. Existe ali uma troca. Acaba que a gente cria um ecossistema e respondendo diretamente essa pergunta, eu vejo que é um oceano muito azul, porque em que pese muitos se intitularem como consultores legislativos, a gente percebe dentro desse universo que são pouquíssimos ainda, né? Então, eu vejo um grande mercado e as pessoas que desejam precisam procurar quem está no mercado já há muito tempo, quem tem essa experiência dentro do municipalismo. E eu, já tendo a oportunidade de falar, né, eu todos os dias eu estou sempre estudando e hoje o meu principal mentor chama-se professor Danilo Falcão. Danilo Falcão, uma referência na área, né? Isso, ele é a referência nacional. Doutora, eu até ouvi né, com a senhora em as fotos, também acompanhei e o encontrei na 25ª Marcha dos Vereadores, que está acontecendo em Brasília. E qual é a visão da senhora da marcha para o advogado, para o especialista, consultor que está atuando nessa área? Qual a importância dele participar de eventos como a Marcha dos Vereadores, que está acontecendo agora em Brasília? O networking, toda essa conexão, a oportunidade de conversar com parlamentares do Brasil inteiro, entender a deficiência que tem em cada Câmara. E engraçado, né? Fala assim, Marcha dos Vereadores, mas a gente pouco encontra os próprios advogados que deveriam estar atuando, né? Que às vezes estão ali numa Câmara, às vezes faz essa consultoria legislativa, e é importante esses colegas estarem presentes nesses movimentos. Eles estão ausentes porque não conhecem, porque não valorizam ou não têm. Só e resumindo, Eu, se hoje a senhora precisasse de montar uma equipe lá no estado do Tocantins de advogados para lhe ajudar num projeto maior, você conseguiria? não conseguiria. No estado do Tocantins, não. Então, ao mesmo mercado tendo saturado em algumas áreas, a senhora entende que nesse âmbito consultivo, legislativo, há espaço para trabalhar e para crescer. Tem muito espaço, até porque, pessoal, a consultoria legislativa, às vezes, quando a gente pensa, a gente não pode pensar somente no poder legislativo. As consultorias legislativas, elas também podem acontecer no poder executivo, porque os projetos de lei, eles também vêm do poder executivo. E a gente observa uma deficiência muito grande também dentro do executivo. Então, assim, é um mercado muito grande. Hoje mesmo eu estava conversando com um colega, dentro dessas consultorias existe na parte do poder executivo, o que hoje está muito alta. Tem a questão da atualização dos códigos tributários, mas a gente tem código sanitário, a gente tem plano diretor, Código de obras, a lei de gente uso e tem código ocupação de do obras, solo. uso e ocupação do solo. Então, assim, é um oceano muito grande e que, assim, a gente percebe que dentro da consultoria legislativa a gente acaba sendo multidisciplinar, porque são assuntos diversos. O município, se você for pegar dentro de procuradoria do executivo, dentro do município, o que tem de matéria diversificada não acontece, por exemplo, igual tem na União, em que pese ela ter mais competência, né, de legislar, mas os municípios, eles são muito peculiares.
Muito importante esse questionamento, essa sua posição sobre a necessidade do executivo ter essa consultoria, que também eu chamo de consultoria legislativa, né? A gente vê muito nos estados. Os estados têm as procuradorias, mas tem uma consultoria legislativa para assessorar, para elaborar os projetos de lei e auxiliar o chefe do Poder Executivo. Na prefeitura, e eu já vivenciei um pouco disso, acaba concentrando tudo na procuradoria. A procuradoria deveria elaborar, fazer um parecer de veto, mas acaba tendo que ela fazer tudo isso sobrecarregada, e aí talvez não tenha o tempo necessário para dialogar, conversar com as secretarias, fazer uns projetos mais bem formulados, e isso resulta lá num projeto de lei talvez, né, inadequado, ou que não atenda todas as necessidades da sociedade, e se faz de fato necessário um investimento do poder público nessas consultorias legislativas dentro do Poder Executivo, para que qualifique melhor o projeto, elabore análise de veto, para que chegue já no Executivo um projeto mais enxuto, para aí a consultoria legislativa fazer esse trabalho primoroso dela. Exatamente. Só que, para acrescentar o trabalho da consultoria legislativa, ela é tão importante que até a questão dos discursos que os parlamentares vão fazer, ou às vezes até um chefe do executivo vai fazer, é importante que tenha ali o braço da consultoria legislativa, porque às vezes, né, para você falar ali, fazer um discurso, você saber algumas questões pontuais sobre a lei é extremamente importante. E ali você, com a consultoria, você vai saber pontuar, definir, apontar tudo da forma que a população vai conseguir entender e como ela deve saber. Muito bom. Doutora, agora eu queria que você passasse 3 mensagens, né? A primeira para o presidente da Câmara, que está precisando melhorar, está precisando qualificar o trabalho dele, que necessita atualizar a lei orgânica, atualizar o regimento interno. Também uma mensagem para o vereador que busca crescer profissionalmente, que busca crescer tecnicamente e valorizar ainda mais o seu mandato. E também um terceiro recado, um terceiro conselho ou recomendação também para o assessor que está ali perto. Se a senhora puder fazer isso. Claro, claro. Então, reforçando, né, tudo para as câmaras, para os parlamentares e para os assessores. Pessoal, é extremamente importante que vocês entendam que a consultoria legislativa, ela não é um acessório, ela é uma parte essencial da estrutura do poder legislativo. Isso é importante vocês entenderem, porque é o primeiro passo para que sejam feitas contratações específicas de pessoas que sejam habilitadas e que tenham expertise nesse determinado assunto, porque assim como os médicos têm as suas especialidades, os advogados também têm as suas especialidades. Se você hoje perguntar para mim de direito aeronáutico, direito marítimo, eu não tenho nenhum problema de dizer para você que eu não sei, assim como diversas questões tributárias e direito civil, várias outras matérias, porque nós somos operadores do direito, mas não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Então, quanto mais específico a gente for, mais profissional será o nosso trabalho. E é isso que eu falo, fazer a contratação de pessoas especializadas em direito legislativo para o desenvolvimento do seu mandato, da sua legislatura, de tudo. Que maravilha. Muito, muito bom, muito aprendizado, doutora. E eu gostaria, para finalizar, que a senhora concluísse toda essa explanação numa frase voltada para esse pessoal, para o público que está nos assistindo, sobre a importância dessa consultoria legislativa, da assessoria legislativa, hoje para a melhoria do trabalho que entrega à população na Câmara de Vereadores. Bom, é que eu costumo dizer que o vereador é a pessoa mais importante que existe no município, né? E é ali dentro das câmaras municipais, que
a democracia se fortalece, é ali que a gente reúne ideias, reúne pessoas, é onde a gente recebe toda a população. Então, vereador, para mim, você é a pessoa mais importante que existe na nossa federação. Maravilha, doutora. E para o nosso ouvinte, onde é que ele encontra a doutora Eduardo Ibiapina ou Legis Mais? Quais os canais, as redes sociais onde ela possa te encontrar, fazer um contato? É no Instagram, o contato melhor, que é @alegismais. E também tem o meu site, que é www.legismais.com. E também, diretamente lá, vai ter o meu e-mail, que pode falar diretamente com a parte comercial. Maravilha, doutora. Foi uma honra tê-la aqui no nosso Municast, né? O podcast voltado para os municípios, né? O Municast Brasil. E você que acompanha a gente pode fazer contato. Se quiser sugerir algum tema para a gente discutir aqui, pode sugerir. E se precisar de trabalho, um trabalho qualificado, pode buscar a doutora Eduardo Ibiapina, que com certeza vai ter um trabalho fundamental aí para melhorar a sua Câmara de Vereadores. Um forte abraço. Muito obrigada.